É isso aí. Bom dia, pessoal. Daniel Moll, estou aqui substituindo, não substituindo, né, mas apresentando aqui as informações que o Eric traria. O Eric teve um desconforto à noite, está no hospital para fazer um exame, mas está bem, tá? E por que eu estou aqui? Porque eu faço parte desse projeto que eu vou falar para vocês, que com o nome de SyncBio. Então, a proposta é uma fazenda de estudos avançados em agricultura regenerativa. Então, o objetivo é fazer pesquisa na fazenda. E qual fazenda? Fazenda tropical, onde o Eric faz parte da família Vandenbroek. A fazenda tropical, então, ela é composta por um confinamento também, que é o confinamento tropical, que a gente vai falar um pouco da história posteriormente, e faz parte do gás já há uns 3 anos aproximadamente, né? Então a fazenda está localizada em Montevidéu, Goiás. A gente tem um slogan que fala que é o coração do Brasil. Então realmente a posição dela lá está parecendo mesmo que está bem localizada, né? Não está. Você vai passando? Um pouquinho da história, gente, do timeline da fazenda. Então, foi adquirida em 1985. Já ali naquele momento, é uma região de cerrado. Naquele momento, eles observavam que tinha que mudar o sistema de produção, né, o sistema de manejo, principalmente pensando na questão de solo. E logo o seu Mário já se aproximou do pessoal do plantio direto, né? Esse movimento do plantio direto estava se iniciando. E um dos primeiros encontros, o primeiro encontro, na verdade, de Goiás, do plantio direto na palha, aconteceu lá na propriedade. Então, ele já tem uma história já, pensando em questão conservacionista, já desde dos primórdios da fazenda. 2013, 2014, então, teve uma queda de preço de soja, possivelmente quem é produtor de soja aí já lembra desse episódio, né? E eles tiveram a primeira iniciativa, já pensando em diversificação da propriedade com o confinamento. Foram avançando depois desse momento. Uma das questões importantes para tomar de decisão de transformar o subproduto, que era o esterco, em composto, foi justamente porque, colocando esterco cru, o inconveniente é justamente levar a semente de planta daninha. Então, eles começaram a observar que precisava melhorar esse modelo e começaram, então, o processo de compostagem com apoio da Libertas, que é uma consultoria, que continua até hoje. Então, inclusive, a fazenda é um modelo com relação a isso. As primeiras áreas, 2016, 2017, em 2016 também já teve as primeiras áreas irrigadas com 3 pivôs. Então, eles iniciaram esse processo. Com o aprimoramento da questão do confinamento, eles foram aprimorando também a questão de qualidade de carne. Então, iniciaram também a venda do mercado da carne lá do confinamento tropical. Inclusive, recomendo, quem tiver a oportunidade lá de visitar Rio Verde, procure a carne tropical no mercado. 2019 a 2020, aumentaram a intensificação com relação à questão de manejo regenerativo com o uso de micro-organismos biológicos, né, isolados em comunidades no manejo da fazenda, pensando em controle de praga e doença principalmente, e de manejo de solo. Nesse momento, também iniciaram lá, para melhorar essa questão da alimentação do gado e diminuir o custo, eles começaram a prensar a soja e utilizar o subproduto, que era o óleo. Eles começaram a vender o óleo, utilizam o óleo, inclusive, para fazer aplicação, nas aplicações, e, no caso, o farelo de soja, para compor a ração do gado. Uma observação, a análise que eles fizeram do farelo de soja, aumento de 4%, em média, de proteína e da quantidade de óleo, que automaticamente diminuiu o custo e melhorou a qualidade da ração na propriedade, do confinamento.
E em 2023, ano passado, então, teve ampliação das áreas irrigadas na propriedade, chegando a 700 hectares. As práticas regenerativas básicas que eles utilizam, então, adubação com composto orgânico enriquecido com remelizador, rotação de consórcios de plantas de cobertura. Então, eles têm um trabalho bem feito com relação a essa questão da planta de cobertura, principalmente por causa aqui da origem do seu Mário, que é o patriarca na fazenda, né, que iniciou todo o projeto do plantio direto, e o manejo biológico, pensando na questão de comunidades, utilizando o método Soil Food Web e micro-organismos isolados, desde a produção on-farm, na propriedade, principalmente bactérias, e da produção de fungos, fazendo parte de uma associação que eles organizaram no ano passado, ano retrasado, ano passado, para esse ano. Pode passar? E aí, o que é importante, a gente fazer justamente a questão de monitoramento, saber se realmente todas as práticas somadas, se elas estão influenciando diretamente ou não o sistema de produção. Então, uma das coisas que nós fizemos, quando eu falo nós, porque eu já estou no 3º ano como consultor na propriedade, estão crescendo junto com eles, aprendendo bastante. Do sistema tradicional, quando a gente começou, nós fizemos o diagnóstico com análise metagenômica, que é fazer o DNA do solo, identificar o que tem de biologia, principalmente de fungo e bactéria presente no solo. Pode passar? Nesse momento, nós começamos foi num pivô, no pivô 2, na propriedade. Nesse momento, a gente tinha uma pobreza em termos de biológico. Uma contextualização, o pivô, a maioria dos pivôs lá, eles são milho-campo. Então, automaticamente, tem a empresa que faz a produção de milho. E olha, gente, eu vou te falar, se a gente for pensar em termos agronômicos, não existe agronomia da forma que é tratado o sistema de produção, porque os inputs são muito grandes com relação à questão de adubação, não tem critério, sinceramente, e número 1, e número 2, os controles são absurdos, não é um controle em função da necessidade, é o que? É calendarizado e muito pesado as aplicações, fungicida, inseticida, e aí vai. Então, eu fiquei assustado quando eu fiquei sabendo disso, e automaticamente, essa realidade aqui, de pobreza de diversidade e de biologia, automaticamente é consequência desse manejo. Pode passar? Aí, quando a gente começou então a fazer o trabalho, com 15 meses, olha, comparem o antes e com 15 meses depois, o que tinha de aumento de diversidade, só pela coloração, e automaticamente a questão de aumento de biomassa, tanto de fungo quanto de bactéria. Pode passar? E essa diversidade que eu mostrei ali, gente, é com relação à questão de promotor de crescimento. Então, é só para exemplificar, mas nós tivemos aumento de todas essas características, dos níveis de fungo de controle biológico, bactérias adaptadas ao estresse, muito interessante, vocês vão ver a consequência disso agora na sequência, e as bactérias promotoras de crescimento também, além dos fungos, correto? Automaticamente, se a gente está tendo acréscimo com relação à questão da biologia e da atividade biológica no solo, nós temos aumento da resiliência, correto? O exemplo que nós trouxemos, então, foi três pivôs foram plantados, um em sequência ao outro, então pivô 3, pivô 2 e pivô 6. A diferença foi o quê? De 2 dias de plantio, saiu de um pivô, entrou no outro. Esse exemplo aqui é do pivô 6, que foi o último pivô plantado, com o mesmo material na sequência, que era a soja guepardo, uma soja rápida, 74,7 sacos por hectare. Tivemos 2 aplicações de fungicida, 3 aplicações de inseticida, e foi a primeira safra de manejo regenerativo, com manejo biológico, correto? Custo de produção, aqui está contando tudo, gente, até o parafuso que foi utilizado, depreciação e custo de oportunidade incluso, R$ 8.985,3 por hectare. Uma questão importante colocar, o Eric é administrador, então ele faz um acompanhamento de custo na propriedade já com uma planilha, a mesma planilha há 15 anos. Então ele vem observando questões de comparativo muito claras. Pode continuar? E aí nós comparando com o pivô 2, que foi o pivô
que inclusive a área que mais produziu na propriedade teve um aumento de 15% na produtividade. Então, comparando com esse que eu comentei com você, 74,7, 88,2. Ponto importante, esse pivô aqui, o 100% dele foi utilizado não para grão, mas para semente. Então, ele foi comercializado como semente. E isso aqui não está incluso o custo da semente, viu, gente? Não está incluso o valor da semente vendido. Então, a redução de custo, do custo de produção, 11%. E o que importa? É justamente a questão da taxa de retorno, que é a sequência. 6% com relação a esse pivô que eu coloquei, da esquerda, e 41% com relação ao pivô que estava com o trabalho regenerativo. Observação, a terceira safra, então temos 2 safras de soja e 3 safras de soja e 2 safrinhas nesse pivô com essa realidade aqui. Tá ok? Pode passar? Afinal de contas, então, como obter lucratividade? Abordagem sistêmica de produção, isso aqui é um fator extremamente importante, não é uma prática só isolada, o Eduardo Martins deixou isso bem claro. Então, o que a gente observou e observa nas práticas, que é justamente a gente tem que integrar os componentes regenerativos, os processos, para que a gente tenha sucesso e evolução contínua do sistema de produção. Então, solo, planta, clima, recursos hídricos, ambiental e econômico são fatores importantes que compõem essa matemática dos sistemas regenerativos. O experimental, em termos de questão de tentativa e erro, é justamente esse ponto de observação aqui, é justamente o quê? Um bom planejamento, ele é extremamente importante para que a gente tenha sucesso e evolução dentro desse sistema de produção. Número 1, planejamento. Planejamento tem a ver também com a integração, a interação, um gás é extremamente importante nisso, mas a gama de informação que tem fora, a gente levar para dentro e montar um plano mínimo para ver qual que é o caminho que nós vamos seguir, que pode não ser o melhor, mas pelo menos a gente segue e não fica mudando muito, porque, afinal de contas, se eu sair lá de Rio Verde, de onde eu vim, e cheguei aqui, eu tinha minimamente sabendo aonde que eu queria chegar, né? E coloquei no GPS e ele me indicou como chegar. Então, pelo menos a gente tem que ter um caminho, um planejamento mínimo montado para que a gente alcance o melhor em termos de resultado. Eu quero comentar um pouco, eu tenho uma felicidade muito grande de ter sido convidado pelo Eric para compor essa iniciativa que se chama SyncBio. Sync vem de sincronismo e bio de biologia, em função do que a gente vem observando na evolução do sistema de produção na propriedade, na fazenda tropical, e inclusive porque ele faz parte de uma constelação, faz parte de um universo de fazendas e de pessoas que estão fazendo iniciativas muito importantes com relação à regenerativa. É uma região muito rica, né, Rogério? Então, o que o Eric colocou para a família como projeto de vida, principalmente, a gente organizar uma fazenda, já acabou, uma fazenda de estudos avançados, como falei no início, entendeu? Em agricultura regenerativa, para entender o que está acontecendo lá em termos de resultado e principalmente para responder uma série de outras perguntas que estão sendo feitas no momento. Então, ela não tem fins lucrativos. Essa iniciativa da SyncBio, que é uma startup, é uma empresa que iniciou com esse objetivo. É uma rede de agricultores inovadores, então a gente vai construir essa rede vai ser formada, treinamentos presenciais e online, integração lavoura-pecuária, interação com pesquisadores renomados, informação de ciência imparcial, integração de novas tecnologias ao manejo que a gente vem promovendo. Na iniciativa, a gente não podia tocar isso sozinho, porque é muito maior do que cada um de nós, e principalmente a soma de nós três. Nós somos 3 componentes, inicialmente, né? Então, nós temos um conselho diretor, conselho consultivo, composto pelo Adriano e vários outros agricultores que são parte do GAS,
e que são extremamente importantes para conduzir o nosso caminho, entendeu? E para nos sustentar também. Então, nós vamos fazer o lançamento em março de 2024, março agora, de uma plataforma digital, onde que a gente vai fazer essa interação, vai promover essa interação, e onde que também a gente vai ter a oportunidade de compartilhar tudo que está sendo estudado através de cursos e treinamentos. Pode continuar? Aqui, gente, a gente aproveitou a oportunidade já para fazer essa apresentação para vocês e para colocar a oportunidade de iniciar já com aqueles interessados, fazer parte de um grupo que já foi construído, já foi criado, já tem outros agricultores presentes. Então, fazer parte de um grupo no WhatsApp, dali nós vamos direcionar para estar entrando, explicando realmente o projeto de uma forma mais clara e para entrando nessa plataforma e iniciar essa relação de construção de agricultor para agricultor, que é a proposta da SyncBio, ok? Então, vocês apontem, os interessados apontem aqui o celular e automaticamente vocês vão ser direcionados lá para o grupo, tá ok? Muito obrigado, desculpem um pouquinho ter passado o meu tempo.